Salve, salve galerinha do Mentoria Matemática, professor Carlos na área. Vamos hoje trabalharmos nas nossas mini revisões do EMA e o EMA-Sur. Lembrando que essa revisão também serve para o vestibular da Unitins, tá? Até o Enem também serve, certo? Hoje vamos trabalhar as funções exponenciais, é um assunto bastante cobrado, porque é um assunto da álgebra que dá de contextualizar as questões, tá? E vocês observam que sempre os vestibulares agora estão trazendo essa modalidade, contextualizando para trazer mais próximo do aluno, certinho? Então venham comigo, como eu te falei, se o assunto for relevante e for lhe ajudar, você deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Claro que vai se inscrever, né, cara? Porque é um assunto que vai estar te ajudando, pô. Tudo que te ajuda é favorável. Então, se inscreve no canal e vamos lá, tá? Função exponencial. Eu coloquei a definiçãozinha, tá? Se A pertence aos reais, os reais positivo, e eu tenho um asterisco aqui que o zero não faz parte. E A tem de ser diferente de 1. Diremos que f é uma função exponencial, tá aqui a representação, e essas particularidades têm de ser bastante importantes. O a que eu estou falando é a base. A base tem de ser maior que zero e a base tem de ser diferente de 1, tá? Eu sempre digo que a função exponencial é a função queridinha da Covid, né? Porque tu observa que nos telejornais sempre eles falam que o crescimento da Covid é um crescimento exponencial. Eu vou te mostrar isso nos gráficos, tá? Agora vamos ver alguns exemplos de funções exponenciais. Cara, a função exponencial tu vai observar que no lugar do expoente vai ter uma incógnita. É bem tranquilaço. E só usar as características. A base tem que ser maior que zero e a base tem que ser diferente de 1. Bem tranquilaço. Eu coloquei alguns exemplos. Vem comigo e vamos lá. Quais são funções exponenciais? Aqui, ó. F de x é igual a 6 elevado a x. O 6 é a base. Tá? Tu vai observar que ela é maior que zero e é diferente de 1. Então aqui, ó. Ok, perfeito. É uma função. Aqui, f de x é igual a 1 quarto elevado a x. Também podemos observar que o a é maior que zero e é diferente de 1. Também é uma função exponencial. A letra C, f de x é igual a 4 elevado a x mais 1. Pelo esse termo aqui, a gente já observa que é uma exponencial. Só que aqui, ó, alguns autores classificam como um tipo de exponencial, mas é exponencial sim, certo? A letra D, olha só, a base é negativa. Menos 3 elevado a x. Olha só, tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então aqui não é função exponencial, certo? A letra F. F de x é igual a 1 elevado a x. Professor, mas tem aqui ó, a incógnita do expoente. Isso não quer dizer nada, cara. Olha a definição. A base tem que ser maior que zero e diferente de 1. E olha o que é o valor dela base. 1. Também não é função. Tranquilaço? F de x é igual a x ao quadrado. Professor, é uma função exponencial. Claro que não, Bisônio. Cuidado. Só se tivesse ao contrário. 2 elevado a x. Aqui ó, a base é x. Não faz nem sentido. Também não é função. Ok? E a G diz assim. F de x é igual a 4 elevado a x menos 2. É igualzinho à letra C. É um tipo de função. Também é uma função exponencial. Alguns autores dizem que é um tipo, tá certinho? Então agora vamos trabalhar o comportamento do gráfico, tá? Existem duas formas de fazer a leitura do gráfico de uma função exponencial, tá? O primeiro caso é quando a base é maior que 1. Eu coloquei até aqui um exemplo.
A função pode ser representada por qualquer letra. Eu botei o y. Y é igual a 2 elevado a x, tá? Se tu observar a base, o 2, ele é maior que 1, certo? Nesse caso aqui, ó, a minha função ela sai do negativo, ó, e vai crescendo, ó. É uma função, toda vez, nesse primeiro caso, quando a base é maior que o 1, a função é dita crescente. Certo? Ela é crescente. Tá indo do eixo negativo e, ó, tá crescendo aqui, ó. Tá? É uma função crescente. Tá crescendo exponencialmente, tá? No segundo caso, a base ela tem que ser maior que zero e tem que ser menor que 1. Tá aqui um exemplo. Y é igual a meio elevado a x, ó. A base é maior que zero, só que é menor que 1. E se tu observar, ó, ela está saindo do positivo e indo para o eixo negativo. Ela está decrescendo. Nessa característica aqui, ó, o gráfico da função está decrescendo. Então, ela é decrescente. Certinho? Tu tem de memorizar a posição, porque na questão contextualizada, tu vai memorizar só isso aqui, ó. Nessa posição, saindo do negativo e indo para o positivo, e levando em consideração a base, que é maior que 1, a função é crescente. Nessa posição, ele saindo do positivo e indo para o negativo, e a base sendo maior que 0 e menor que 1, ela é decrescente, tá? Eu vou fazer uma aula só em construção de gráfico. Professor, mas como é que o senhor chegou na construção desse gráfico? Para construir o gráfico de uma função exponencial, é muito parecido com a função do primeiro e do segundo grau. Você vai dar valores aleatórios para x e vai encontrar o y. E aí é só fazer os pares ordenados, tá? Dá valores aleatórios para x, encontra o valor de y com o de x e vai ligando os pares ordenados, tá? É bem tranquilaço. Geralmente eu dou sempre os mesmos valores. 0, 1 e 2, menos 1 e menos 2. Com esses pontos você consegue fazer qualquer gráfico de função exponencial. Certinho? Então é lembrar a definição, tá? E memorizar aqui o posicionamento dos gráficos. Quando ele é crescente e quando ele é decrescente, cara. Então vem comigo que tem mais coisinhas lá na frente. Agora nós vamos falar das equações exponenciais, cara. Isso é muito importante, bisônio. Presta atenção, não vai dormir no seu horário que tu tá assistindo essa aula, mas vamos ter muita atenção. O que é uma equação exponencial? Cara, a definição já foi dita, mas vamos só relembrar. Uma equação exponencial é aquela que é a incógnita no expoente de pelo menos uma de suas potências. Então, é aquela que é uma incógnita no expoente de uma das potências, tá? Então, tá aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 1/3 elevado a x é uma potência, igual a 81. Cara, tu já tem uma incógnita. No expoente, já sabe que é uma equação exponencial. Ó, aqui, ó. A representação aqui. Ó. Aqui, 4 elevado a x, que é um expoente, uma incógnita. É uma exponencial. Aqui, 1/9 elevado a x. Certinho? Tem que ter pelo menos uma incógnita em uma das potências. E tá aqui, ó. Certinho? Professor, como é que se resolve isso? É bem tranquilaço, cara. Tu tem de igualar as potências. Deixar as potências com a mesma base. Olha só aqui uns exemplozinhos básicos. 3 elevado a x igual a 81. Cara, 81 tu vai ter de colocar na mesma base do 3. Vou fatorar aqui do ladinho, aqui, ó, para tu te lembrar aqui lá do teu 8º ano. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Tranquilaço?
Bem tranquilaço. Então, olha só como é que vai ficar. 3 elevado a x é igual a 81. Agora é 3 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, Bisônio. 3 elevado a 4. Vou torar aqui o 3 com 3 e ó, o meu valor do x, 4. Viu? Bem tranquilaço. E esse outro exemplo, professor. Mesmo jeito, tu tem de igualar as bases, cara. Deixar na mesma base. Por exemplo, o 125, eu tenho de colocar na base 5. A questão eu já te dei no círculo. Tem de botar na base do menor. Então vamos botar aqui, ó. 125 por 5 dá 25. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Então vai ficar assim, ó. 5x mais 2 igual a 5 a quanto? 5 a terceira, prof. Tranquilaço? Tranquilation. Tora vai ficar x mais 2 igual a 3. X é igual a 3 menos 2. Manda para lá. E x é igual a 1. Viu como é fácil? Muito facinho, cara. Vamos lá para a próxima. Tem mais exemplo. 7 elevado a x e 7 elevado a... Quando não tem nada, 1, Bisônio. Torei e x é igual a 1. Só isso, prof. Só isso. Outra informação importante, cara. Eu vou deixar aí no card, tá aí no card aí dessa aula, é o assunto de potenciação. Toda vez que você entrar para o assunto de exponencial e logaritmo, estuda primeiro potenciação, propriedade das potenciações, que é muito importante para esse assunto, senão tu não vai arranhar. Bora lá, letra D. O 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. E o 625? O 625 fatora em casa aí, ô Bisônio, mas é 5 a quarta. Eu já fiz aqui, ó. Se eu pegar o 125 e multiplicar por mais um 5, dá 625. O que é que eu faço agora, professor? Igualei as bases, eu vou torar. Torei. Multipliquei aqui, ó. 2x igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2, que dá 2. Certinho? Muito tranquilaço. Agora esse aqui, professor. Vamos colocar todo mundo na base 3. Ó, tá bem aqui, ó. O 27. 3 a terceira. Tem que fatorar. Então fica 3 a terceira elevado a x. E o 9? Tá bem aqui, ó. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, prof. Vou torar as bases que eu igualei e vou multiplicar aqui, ó. 3x igual a 2. X é igual a 2 sobre 3. Bem tranquileixo. Tranquileixo. Vamos para a próxima? Vamos lá, professor. O 4. Vou botar na potência de base 2, ó, porque aqui já está denunciando aqui, ó. Então fica 2 ao quadrado elevado a x. Tu está observando como precisa das propriedades da potenciação? Precisa. Aqui eu vou utilizar aquela propriedade da potência que diz assim, é potência com expoente inteiro negativo. A elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre A, certinho? Só que agora eu vou trazer para essa potência. Meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Viu como é tranquilaço? Bem tranquilation. Torei as bases, porque eu igualei, multipliquei aqui, ó, ficou 2x igual a menos 1 e x é igual a menos 1 sobre 2. Essas questões caem nos vestibulares, cai, Bisônio, eu vou já te mostrar como é que elas caem. Cai assim direto, a UEMA, antes de mudar para esse formato mais parecido com o Enem, caía bastante assim, mas umas equações mais grandes, mais com dificuldade. Mas ela passou a contextualizar.
Já a Unitins não, a Unitins pede desse formato aqui. E as universidades, as faculdades particulares também pedem direto. Então vamos lá, aqui ó. Coloca na base 2, então fica 2 elevado a 2 elevado a x. Igual 32. Professor, vamos lá, aqui ó, fatorar. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Fica 2 a quinta. Certinho? Certinho. Agora eu vou fazer o quê? Vou cancelar aqui e aqui. Fica 2x, porque eu multipliquei aqui. É igual a 5. E x é igual a 5 sobre 2. Bem tranquilaço? Bem tranquilaço. Estou fazendo rápido? Tá nada, prof. Então vem aí. Vamos lá para a próxima. Aqui, ó. Vou colocar todo mundo na base 10. 10 elevado a 3x é igual a 10 a 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, eu só igualei as bases. Tora elas, fera. Então, torei. 3x é igual a 5 e x é igual a 5 sobre 3. Quem pede também ainda nesse formato direto de questão, só que com mais profundidade, bota potenciação, bota logaritmo junto, são as escolas militares, por exemplo, sargento do Exército, a ESA, oficial, que é SPSEC, IME e ITA, pede tudo desse formato direto, tá certinho? Vamos para o formato UEMA, Enem e Unitins. O formato deles são contextualizadas. Trouxe duas questõezinhas para fazermos, tá certinho? Respira, toma um copo d'água, tá? E vamos lá. Outra coisa, cara. Eu tô te dando aqui os conceitos iniciais. O que é que tu vai fazer como tarefinha de casa? Pegar um livro, pegar alguns PDF e fazer exercício, bastante questões, cara. A matemática é mecânico, aprende praticando. É igual aí vocês aí que estão malhando aí para crescer o músculo aí, não tem que fazer bastante exercício, tomar bastante suplemento, então é igualzinho a matemática, tem que se suplementar fazendo bastante exercício. Então vem comigo aí, sem mais delonga. Diz assim, uma questão da PUC-Rio, tá? Que é parecido com o que é o EMA e com a Unitins, e até o Enem está cobrando. Diz assim, uma população de bactérias começa com 100 e dobra a cada 3 horas. Assim, o número N de bactérias após, vou marcar aqui, após T horas é dada pela função. Aí ele deu uma função. Vamos botar essa função aqui, ó. N, que é o número de bactérias, é igual a 100 vezes 2 elevado a t sobre 3. Essa é a expressão. Cara, como é que eu detecto que é uma função exponencial? Tá aqui, ó, no expoente, cara, ó, uma incógnita. Nessas condições, pode-se afirmar que a população será de 51.200 bactérias, depois de... Bem tranquilaço. Uma população de bactérias começa com 100. Ela começa com 100 e dobra a cada 3 horas. Vai dobrando. É igual a pandemia, né? Uma pessoa pega e essa pessoa já passa para 3 e essa depois já passa para vários. Por isso que é um crescimento exponencial. Então ele quer saber, nessas condições, pode-se afirmar que a população será de 51.200 bactérias depois de quantas horas? Então, certinho, o número de bactérias é esse aqui que ele quer saber. Então era só substituir. No lugar do número, tu bota aqui, ó. 51.200 é igual a 100 vezes 2 elevado a t, porque eu quero encontrar o tempo que esse cara vem aqui. O que é que eu faço agora? Olha só, dá de torar aqui, ó. Esse cara tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vamos dividir logo aqui. Aí ficou aqui, ó. 512 é igual a
2 elevado a t sobre 3. Se é exponencial, tem que deixar esse cara na mesma base. Então, vamos pegar aqui, ó. 512, vamos botar na potência de base 2. Por 2 dá 256. Por 2 dá 128. Por 2, 64. Por 2, 32, que não vai dar. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Carambas! Deu tudo isso aí. Então dá 2 elevado a quanto? 2, 4, 6, 8, 9. Legal. Então, no lugar do 512 fica 2 elevado a 9 é igual a 2 elevado a t sobre 3. Faz o que agora, prof? Tora. Tora os dois. Ficou 9 é igual a t sobre 3. Olha aqui, faz um cruz credo. T vai ser igual a 27 horas. Olha essa alternativa. 1 dia e 3 horas, 1 dia e 9 horas, 1 dia e 14 horas, 1 dia e 19 horas. Pô, um dia tem 24 horas. Então vai ser 1 dia e sobra 3. Letra A de amoreco. É assim que a questão te pede. Por isso que eu tenho que saber a base de calcular a potenciação para fazer a expressão dos exponenciais. Bem tranquilo, certinho? Um outro formato que a UEMA pode te pedir sim. Anteriormente ela pedia. Por que não pode pedir mais? Então vamos lá. Diz assim, Mackenzie, São Paulo, dadas as funções, a primeira função é essa aqui. Vou colocar ela. F de x é igual a 2 elevado a x ao quadrado menos 4. E g de x é igual a 4 x ao quadrado menos 2x. Se x satisfaz, ele quer para igualar f de x igual a g de x, então 2 elevado a x ele quer isso aqui. Vamos encontrar o x e depois substituir. Então a primeira coisa, vamos igualar as duas funções que ele falou aqui, ó. F de x é igual a g de x. Então vou botar 2 elevado a x ao quadrado menos 4 tem que ser igual a 4 elevado a x ao quadrado menos 2x. Tranquilaço? Bem tranquilo. Então, preste atenção aqui. Eu tenho de colocar nas mesmas bases. Então, vou repetir a primeira. Fica 2x ao quadrado menos 4 igual, ó, 2, né? X ao quadrado, tá certinho. 2x ao quadrado menos 4. Igual esse cara aqui, ó, é a mesma coisa que 2 elevado a 2. E repete lá. X ao quadrado menos 2x. Vamos ver se está tudo certinho para não errar a questão. Por enquanto está tudo certo. Agora sim, ó, eu consigo cancelar esse cara com esse. Aí ficou x ao quadrado menos 4 igual a um chuveirinho aqui, ó, produz notável. 2x ao quadrado, multiplica aqui também, menos 4x. Que merda, vai dar uma equação. Vou trazer todo mundo para o primeiro membro, para o segundo membro. 2x ao quadrado, vou mandar esse cara para lá. Menos x ao quadrado, menos 4x, mais 4, igual a 0. Linda! Subtraindo, fica x ao quadrado, menos 4x, mais 4, igual a 0. Tu pode fazer por soma e produto, mas vamos fazer por delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, aqui é o valor do a, aqui é o b, aqui é o c. Isso aí tu sabe, né, Bisônio? Menos 4 ao quadrado
menos 4 que multiplica o A, que é 1, e o C, que é 4. Pelo menos vai dar 0. Delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado dá 16, menos 16. E o delta deu 0. Opa, facilita. As raízes. X' é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. X' é igual, qual o valor do B? Menos 4. Com menos da fórmula, 4 positivo. O delta não precisa. Sobre 2 que multiplica 1, que é o próprio 2. E a resposta, 4 dividido por 2, dá 2, prof. Só que ele não quer isso. Ele quer isso aqui, ó. 2 elevado a x. É a mesma coisa que 2 elevado a, que é o x2, que dá 4. Bem tranquilaça a questão. Uma questão boa, que você pegou todas as referências naquela primeira parte da teoria que eu te ensinei e deu de desenvolver. O que eu quero que você faça agora? Cara, faça no mínimo umas 30 a 40 questões desse assunto de exponencial. Tá certinho? Para chegar na prova tinindo bem forte. De preferência, questões contextualizadas. Faz desse modelo aqui, tá? Vai fazer o EMA, vai fazer Enem, esse modelo. Unitins também. Vai fazer escolas militares, pratica esse modelo aqui, ó, que mais cai. Certinho? Um forte abraço e mete o dedo aí o like e se inscreve e compartilha com os amigos. Valeu, CFO, galera da medicina do estado, da engenharia. Vamos lá, galera. Beijo.